O modelo ASI é uma estrutura conceitual usada para entender e facilitar a interação entre sistemas e dispositivos de rede. A arquitetura em camadas permite que equipamentos e softwares de diferentes fabricantes se comuniquem de maneira eficaz. Ao dividir a comunicação em 7 níveis distintos, o modelo ASI simplifica as tarefas complexas de networking, tornando-as mais gerenciáveis. Essas camadas têm funções específicas e operam de maneira independente, o que facilita a padronização e resolução de problemas. Camada 7 é a camada de aplicação. É nessa camada que ocorre a interação entre o usuário e os dados apresentados por meio de interfaces e aplicações como navegadores de rede e servidores de e-mail. Alguns dos protocolos de comunicação mais populares utilizados na camada de aplicação são HTTP, FTP, o POP e o DNS. A camada 6 é a camada de apresentação. A camada de apresentação funciona como tradutor de dados para a rede, responsável por criptografar e compactar e apresentar dados. A camada 5 é a camada de sessão. A camada de sessão é onde se inicia, gerencia e encerra sessões de transferência de dados entre dispositivos. Ela também pode realizar verificações para garantir, caso uma sessão seja encerrada bruscamente, que uma nova sessão de transferência seja retomada do início para que não haja corrupção de dados e informações. A camada 4 é a camada de transporte. A camada de transporte controla o fluxo de transferência de acordo com a largura da banda e outras especificações, principalmente por meio de protocolos como o TCP e o UDP. Ao utilizar o protocolo TCP, por exemplo, essa camada é capaz de quebrar os dados em segmentos para simplificar sua transferência e remontá-los na outra ponta da comunicação. Camada 3, a camada de rede. Além de transformar os segmentos oferecidos pela camada 4 em pacotes de redes, Network Packets, a camada de rede faz o roteamento desses pacotes, analisando e selecionando os melhores caminhos para realizar a transferência. A camada 2 de enlace. A camada de enlace é composta por duas partes: LLC, Logical Link Control, controle de enlace lógico, e MAC, Media Access Control, controle de acesso à mídia. A primeira identifica os protocolos físicos utilizados pela rede em que a conexão foi estabelecida, enquanto a segunda utiliza endereços MAC para estabelecer conexões entre dispositivos e permissões para transferência e recebimento de dados. A camada 1, a camada física, é aqui que a transferência física dos dados brutos ocorre. Os bits são transferidos usando pulsos elétricos, luz ou ondas de rádios por meio de cabos ou tecnologia wireless.